Fala galera, sejam bem-vindos a FuTV, esse canal do YouTube que tem o comando de Gabriel Furman, que no caso sou eu mesmo. Se você já me segue no Twitter, provavelmente me conhece melhor como @GabrielFu_. Agora, se você não segue, aproveita, segue lá que a gente troca uma ideia sobre futebol de base, futebol de modo geral, outros esportes, outros assuntos aí também. Só colar lá pra gente trocar uma ideia. Hoje, um Fala da Base um pouquinho diferente, porque a minha câmera quebrou, eu tô de férias com a minha família, mas eu não poderia deixar de falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o torneio mais importante do futebol de base no Brasil. Pra mim ele é o ápice da temporada, você trabalha 2016 inteiro pra fazer uma boa copinha no começo de 2017. É ali onde você alcança o clímax, do futebol de base. É o torneio que finaliza a temporada, ao meu ver. Tem gente que acha que a temporada começa com ele, pra mim a temporada termina na copinha. Esse ano, o São Paulo é amplo favorito na competição, não só pelos títulos que conquistou. Mais uma vez, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, mais uma vez, o São Paulo foi campeão da Copa Ouro Sub-20, mais uma vez, o São Paulo foi campeão da Copa RS Sub-20 e agora também foi campeão do Paulista Sub-20, um título que não tinha vindo em 2015. A maioria das conquistas veio com o time 9-6, que não pode jogar a copinha, já estourou a idade. Mas no último título ali na Copa RS foi o time 9-7, 9-8, 9-9 com vários desfalques, porque por causa do acidente com a Chapecoense, aquela tragédia, os jogos foram postergados. Então o São Paulo teve que disputar a final da Copa do Brasil e a final do Paulista Sub-20 no mesmo momento em que estava acontecendo a Copa RS. Então o São Paulo foi um pouquinho desfalcado para a Copa RS e foi campeão mais uma vez, em cima do Botafogo na final. Também foi o time 9-7, 9-8, 9-9 que jogou boa parte da Copa Paulista e jogou também a Copa Ouro e a primeira fase do Paulistão Sub-20. Ou seja, é um time que teve uma cancha. Para o São Paulo isso é um trunfo, porque no ano passado o que aconteceu foi que o São Paulo chegou muito debilitado na copinha. O time estava cansado mesmo, você via que muitos jogadores estavam com lesões começando ali. Foi o caso dos dois principais jogadores do time, o David Neres e o Lucas Fernandes, que já jogaram com o ombro debilitado. E isso custou caro, porque eles tiveram que parar depois da copinha e depois da Libertadores Sub-20 para resolver esse problema no ombro. Acabou custando alguns meses do trabalho desses dois jogadores. Esse ano o São Paulo chega 100% fisicamente na copinha, com um time muito forte, provavelmente o time mais competitivo da competição. É o time que tem menos jogadores muito novos, jogadores 99, 2000. Tem alguns destaques 99, é o caso do Gabriel Novaes, o atacante, o Luan, volante. Vem aí com uma defesa forte, com Igor Neves e Rodrigo, além do Éder Militão, que pra mim é o melhor defensor que tem em Cotia, um jogador nascido em 98, vai bem tanto como volante, como quando joga de zagueiro. Eu teria levado também o Gleison, fez uma Copa RS fantástica pelo São Paulo, mas aí o Jardine teve a preferência pelo Rony. Tem que respeitar a decisão do Jardine, porque o cara ganhou tudo. Tem que respeitar a decisão dele. A decisão dele também de não levar Marquinhos Cipriano, principal destaque sub-17 do São Paulo no ano, artilheiro do time no Paulista, jogou muito também na Copa RS, mas o São Paulo tem vários jogadores na posição dele ali de lado do campo, então o Jardine acabou dando preferência para outros nomes mais velhos. O Marquinhos, em tese, está de férias. Mas o São Paulo é favorito, tem ali também o Guilherme Bissoli, que para mim é um meio-campista que chega muito bem à frente, e tem o Paulinho Boia, que é um jogador absurdamente veloz, deve protagonizar aí algumas jogadas de efeito pra gente acompanhar, principalmente na velocidade dele. É um jogador que dribla bem, tem alguma técnica, mas ainda é um pouquinho deficiente nessa parte, ele ainda se atrapalha um pouco com a bola às vezes, até por causa dessa velocidade que ele tem. Mas o São Paulo esse ano é um do favorito, apesar da perda do Shailon. O Shailon foi pro profissional, era o principal jogador desse time, era o comandante do time do André Jardine, foi pro profissional. Na posição dele, muito provavelmente vai jogar o Friso, que é um jogador que veio do Corinthians pro São Paulo, ou talvez também o Guilherme Bissoli, que eu já citei aqui. O outro candidato ao título, para mim, é o Botafogo. O Botafogo foi à final da Copa RS, foi campeão do Brasileiro Sub-20 sobre o Corinthians, tem aí o Igor Cássio como principal destaque do time hoje, tem também o zagueiro Canu, que é muito bom, é um bom valor nesse time do Botafogo, mas infelizmente, assim como o São Paulo perdeu o Shailon, o Botafogo perdeu o Matheus Fernandes, que era o principal destaque, era o comandante do time. O Matheus Fernandes está no profissional, é uma boa coisa para o jogador sempre, estar no profissional é sempre muito bom para esses jogadores. Mas para o Botafogo é um desfalque na copinha, porém ainda assim eu vejo o Botafogo como o segundo potencial candidato ao título aí. O São Paulo em primeiro, depois o Botafogo. E em terceiro, o Flamengo. O Flamengo é um time muito talentoso, tem aí alguns remanescentes
da temporada anterior. É o caso aí do Clebinho, que é o lateral que vai muito bem no Flamengo, já foi da seleção, tem algumas convocações para a seleção brasileira, é um bom jogador, mas tem os principais destaques, uns jogadores bem jovens, que é o caso do Vinícius Júnior, do Lincoln, que são jogadores muito novos, que foram muito bem na Copa RS também recentemente, são jogadores bem jovens e isso pode pesar um pouco. O Flamengo é um time muito talentoso, mas tem aí o trabalho do Gilmar Pipoca começando e tem também jogadores muito novos com muito talento. Talvez isso pese na hora de jogar um sub-20, né? Uma competição sub-20 tão forte como é a Copinha. Porém, é um time que chega bem na competição. E depois do Flamengo, para mim é o Corinthians, vice-campeão do Brasileirão sub-20. Tem aí o seu principal destaque, o Fabrício Oia, um jogador nascido em 99, que para mim é fantástico. Está começando a aprender como ter intensidade no sub-20 para poder render, para poder jogar bem. É um bom jogador. O Corinthians deve ir bem nessa Copinha. Para mim é o quarto candidato ao título aí. Os outros paulistas, o Palmeiras tem um time muito forte, cheio de bons talentos, é o caso do Cauê, que já jogou no ano passado, Daniel Fusato, o goleiro é um bom goleiro também, o zagueiro Augusto, capitão do time, pra mim é um bom zagueiro, o Bruno Petri, quem descobriu esse menino aí, pra mim também é o melhor treinador de base do país. Só que o Palmeiras tem um problema, o trabalho do Palmeiras tem sido cada vez mais focado na força. É um trabalho muito forte, mas exatamente, a palavra é forte, é um time que foca na força e isso está custando pro Palmeiras, porque o Palmeiras foi campeão sub-11, sub-13, sub-15, mas acabou fracassando no sub-17 e no sub-20, justamente por focar tanto na força. É um time que tende a melhorar no segundo tempo, quando o adversário cansa, mas se pegar um adversário com um preparo físico tão bom quanto ele, vai sofrer um pouco. Aconteceu no Paulista sub-20, acabou tomando um empate do Capivariano no finalzinho do jogo e acabou perdendo a chance de disputar o título contra o São Paulo. E pode acontecer aí na Copa São Paulo. O principal destaque do time para mim é o Alan Guimarães, um jogador nascido em 2000, muito jovem também, baixinho, habilidoso, toca muito bem na bola. Para mim é o principal jogador do Palmeiras, mas para mim o trabalho do João Paulo Sampaio e do Bursi, ele realmente é contestável. Taticamente falando, é um time que não apresenta grandes coisas assim para o futebol, é um time que acaba falhando muito nesse ponto tático de criar as jogadas, acaba sendo muito chuveirinho, muita força física, não acredito que vá tão longe. Por último, o trabalho do Santos, o mais decepcionante trabalho de futebol de base no ano. Estão destruindo os meninos da Vila. O Santos foi bem no sub-15, tem um bom trabalho ali, porém, quando chega no sub-17 com o Arão e quando vai para o sub-20 com o Marcos Soares, o trabalho está sendo muito mal feito. O Arão improvisa muito os jogadores dele, está tentando achar aí, né, ser o descobridor de uma nova posição para alguns jogadores, e isso está atrapalhando muito o time. O André Anderson, o principal destaque do time do Santos, jogou em 3 posições esse ano. Matheus Guedes, que é um zagueiro muito bom, chegou a jogar de lateral, atacante até. Ou seja, você botar um zagueiro de atacante, você está tentando reinventar a roda, né? E isso prejudicou muito o time do Santos, tanto no sub-17 como no sub-20. O Marcos Soares também não consegue encontrar um bom time ali, o Santos decepcionou nas suas campanhas nesse ano, não conquistou muitos títulos, acho que foi só a Paulista Cup e a Copa Zico sub-15, ou seja, foi um ano bem decepcionante para o Santos na base. O principal jogador, o Matheus Oliveira, já subiu, e aí vem a declaração completamente infeliz do presidente do Santos, falando que o que tinha para ser tirado do sub-20 do Santos já foi tirado, ou seja, estão fazendo o que na Copinha? Santos tem bons jogadores, é o caso do Alexandre Tan, que se não tiver mais lesões vai render bons frutos. Tem aí o Nicolas, que também é um bom jogador. Teve um lampejo aí de que o trabalho fosse ser diferente quando o Clodoaldo chegou, né? Mas o Clodoaldo, como vocês viram, não durou nem 2 meses no Santos, acabou pedindo para sair porque não conseguiu trabalhar com a nova diretoria da base do Santos, que chegou em 2015, que estava na seleção brasileira e foi para o Santos. E o trabalho, desde que essa nova diretoria se instalou no Santos, tem sido muito mal feito. E isso vai custar caro na Copinha. O Santos é o pior dos paulistas na Copa São Paulo. Infelizmente, estão acabando com os meninos da Vila com esse trabalho que vem sendo feito aí. Bom, isso é tudo que eu tinha pra falar da Copinha, espero que vocês tenham curtido. O vídeo aí fica com uma qualidade um pouquinho pior, né, porque é gravado diretamente no celular e postado no YouTube, ou seja, tem as minhas falhas, os meus gaguejos, vai ter um monte de coisinha aí que ninguém quer assistir, mas acaba tendo que assistir porque não tem muito o que fazer. Mas é isso, eu quis improvisar isso aí porque não poderia deixar de falar da Copa São Paulo. Espero que vocês tenham curtido, continuem seguindo o canal, que tenham um 2017 fantástico, porque eu preciso agradecer o apoio que eu recebi dos meus seguidores, do pessoal que acompanha o canal, para manter esse trabalho. É incrível. Quando vocês falam as coisas que vocês querem que mudem, as coisas que vocês acham legal, as coisas que vocês acham legais, as coisas que vocês não acham legais, isso ajuda realmente muito a manter esse trabalho aqui, a fazer esse trabalho que eu faço sozinho.
Então, muito obrigado de coração para todo mundo que me ajuda, para todo mundo que conversa comigo por lá, que me dá esse incentivo para eu continuar a fazer o meu trabalho. E espero que 2017 seja grandioso para mim e para todos vocês também. Muito sucesso, muita saúde, muita paz e muito amor para todo mundo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Falou!